Olá, eu sou a Daniele e o vídeo de hoje eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Vocês conversam com os seus bebês? Com as suas crianças pequenas? Como que é essa conversa de vocês? Vocês interagem de fato com os seus filhos? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Gente, sinceramente, eu me colocando aqui no lugar de mãe agora, tá? Além de professora, pedagoga, com uma vasta experiência em educação, experiência com crianças com autismo, com transtornos. Agora eu vou me colocar no papel de mãe, tá? Principalmente uma mãe de quarentena. Nós temos tempo para... Todas as mães têm o tempo para seguir aquela receitinha de bolo, sentar com o filho, brincar, fazer massinha caseira, fazer todos esses estímulos que são legais, que são válidos, mas são todas as mães que têm essa realidade, todas as famílias que têm essa realidade, que conseguem fazer isso? Bom, na minha humilde opinião, eu acho que não são todas, né? Eu acho que cada família tem uma dinâmica e a gente precisa respeitar isso. Então, como que a gente pode fazer para estimular a nossa criança, o nosso filho, o nosso bebê? Dentro da nossa possibilidade, né? Então, eu quero trazer aqui para vocês dinâmicas simples e coisas que vocês vão fazer intuitivamente, né? Eu fiz um vídeo que eu vou deixar o link aqui embaixo, de brincadeiras, atividades para estimular o bebê, que são rotinas sensório-sociais, como que a gente faz essas rotinas sensório-sociais? É só uma brincadeira em contato com o adulto e a criança, sem utilizar nenhum tipo de objeto, apenas o contato visual, o contato físico, e a interação. E o que isso vai estimular na nossa criança? Vai estimular a imitação, vai estimular o contato. E isso vai ser o quê? Importante para quem? Para qualquer criança, independente se está no espectro autista, se não está, independente se tem algum transtorno, se não tem. Essa questão do contato e da imitação, ela é extremamente importante para o desenvolvimento das habilidades de todas as crianças. Que eles aprendem através da imitação, isso é muito importante. Então, quando a gente estimula a criança a nos perceber, a estar em contato conosco, né? Fisicamente, ou através do olhar, ou através do sorriso, através do toque, a criança começa a te perceber melhor, ela começa a criar uma interação, um vínculo maior com você e ela começa a te imitar as suas ações, imitar as suas atitudes, e com isso ela vai criando o seu próprio repertório e vai aprendendo. E isso acontece também na linguagem. E quando a gente fala em linguagem, eu acho que assim, a fala é um processo muito esperado pelos pais, por todos os pais, independente da criança típica ou atípica, a fala é sempre o que os pais querem saber, quando o meu filho vai falar, né? A gente fica muito ansioso para ver as crianças falando, mas a gente tem que pensar num processo que antecede a aquisição da fala propriamente dita, né, da pronúncia das palavras, que é o processo da comunicação. E para esse processo da comunicação acontecer de forma efetiva, né, da criança desenvolver uma boa comunicação, é muito importante que ela tenha um estímulo. E agora a gente falando de quarentena, de pandemia, as crianças, a maioria ainda estão em casa, esse ano algumas voltam para a escola, mas em geral as crianças pequenas continuarão em casa com os pais. Como que a gente pode fazer para fazer essa estimulação, para ajudar a criança nesse processo da aquisição da comunicação eficaz, de se comunicar com o adulto, de aprender a dizer o que ela quer, o que ela precisa? Então, como que a gente pode fazer isso? Vou dar algumas dicas bem básicas, tá? A primeira parece bastante clichê, eu até perguntei lá no Face quem conversa com os filhos, né? Parece muito clichê falar isso, mas na realidade não é, porque a gente tem que pensar o quê? Muitas mães falam assim, eu converso, mas eu tenho ficado muito preocupada em perceber que muitas vezes, dentro da dinâmica da família ali, a gente percebe que existe pouca interação dos adultos com as crianças que moram na casa. A gente que é professora, a gente percebe isso demais, porque tem crianças que chegam na escola com 4, 5, 6 anos e a criança não sabe o nome do pai, não sabe o nome da mãe. E muitas vezes não são crianças
com transtornos, não são crianças com outras problemáticas, né? São crianças que têm um desenvolvimento típico, mas que não têm esse conhecimento prévio das coisas, né? Porque quando a criança, quem tem filho pequeno vai entender isso, quem tem filho que já está começando a falar ou que começou a falar há pouco tempo vai lembrar. A gente fica meio espantado porque a criança tá ali no processo dela, ela tá falando ali babá, papá, mamã, muitas vezes já com alguma funcionalidade, né? Já olha para a mamãe e fala mamã, olha para o papai e fala papá, mas algumas palavrinhas que ela fala. De repente parece que liga, né? Lá por volta de um ano e meio, 2 anos, parece que liga um start e a criança começa a falar de tudo, começa a falar tudo. Só que quando ela começa a falar, ela sabe o nome de tudo, né? Assim, não tudo exatamente, né? Mas assim, por exemplo, ela vê uma figura de uma tartaruga, ela fala uga, né? No linguajar, na linguagem dela, mas ela pronuncia e você entende, ela se faz entender que ela está falando, que ela está nomeando aquele animal ou aquele objeto. E aí a gente fica se perguntando, mas como que ela sabe? Porque o processo de aquisição da linguagem, ele vem muito antes da pronúncia da palavra. Então essa criança ela já vai criando um repertório sobre o que ela vai falar. Então isso é importante, por isso que é tão importante a gente estimular. E como eu posso conversar com meu bebê? Conversando. Sabe como eu converso com os meus filhos desde que eles nasceram? Como eu disse, eu não sou aquela mãe que eu tenho aquele tempo para sentar e fazer várias atividades diversificadas com meus filhos, eu não tenho. Mas quando eu vou pegar o meu filho, por exemplo, isso desde que nasceu, desde a barriga, vai tomar banho. Vamos tomar banho? Olha, eu vou tirar a sua roupa. Mas ele não entende o que é roupa. Mas uma hora ele vai entender e a criança vai criando essas conexões dentro do cérebro dela e quando ela já amadurece, né, essa questão, ela já sabe a funcionalidade daquilo. Então ela já sabe o que é roupa, então ela já vai falar sobre a roupa, ela já vai entender que ela vai trocar de roupa. Então são conexões que eles vão criando ao longo desses estímulos. Então é importante sempre a gente falar sobre tudo. Vai nomeando as partes do corpo, quando a criança vai tomar banho. Agora eu vou lavar a mão, vamos lavar o pezinho? Você pode cantar uma musiquinha, pode brincar. Então, assim, você não precisa necessariamente parar suas atividades para fazer isso. Todos os dias a gente dá banho no bebê. Então, o horário do banho é um momento de estimular. Eu vou deixar a criança ali no carrinho ou no bebê conforto ou naquela cadeirinha para brincar e eu vou fazer almoço. Enquanto eu estou fazendo o almoço, eu não preciso ficar parada, calada. Eu posso estar conversando com ele, mostrando as coisas para ele. Quando você vai oferecer alguma coisa para o bebê, por exemplo, é muito importante isso. A gente precisa ensinar primeiramente aquilo que vai ser funcional para a criança. Então, assim, é muito importante, por exemplo, eu vou dar a mamadeira. Então, eu posso falar, você quer mamar? Pergunta, a criança vai responder? Não, nesse primeiro momento não. Mas ela já vai criando conexões e começando a entender que aquilo é o mamar, que vai ter um momento que ela vai pedir, que ela vai responder sim ou não. Então, a gente vai estimulando essas conexões cerebrais da criança de forma natural, de forma instintiva, sem a gente precisar parar o que está fazendo para fazer isso. Entendem? Então, a minha dica é, tudo que você for fazer em relação à criança, você conversa com ela, você explica o que você está fazendo, você mostra para ela, você fala o nome daquilo que você está pegando, você fala o nome daquilo que você está fazendo, né? É importante também fazer perguntas para a criança, para a gente perceber qual é a reação dela. Mas ela vai responder? Provavelmente nesse primeiro momento, dependendo da idade, não vai responder. Mas mais pra frente ela vai responder. É engraçado que o Heitor, por exemplo, quando ele começou a balbuciar lá por volta dos 7, 8 meses, ele já tinha entonação. Então você percebia um ato comunicativo no balbuciar dele. Ele balbuciava alguma coisa do tipo assim, Ana?
Então tinha uma entonação de pergunta ou de exclamação, e é muito interessante isso. Então isso significa que é uma criança que recebeu um estímulo para isso, né? Porque a mãe, o pai, a família tá o tempo todo conversando, perguntando, indagando, afirmando. Então a criança vai criando também esses aspectos da comunicação. Para ela vai ficando, ela vai elaborando isso também, né? Então é uma criança que vai ter uma comunicação mais efetiva. Quanto mais eu conversar, quanto mais eu cantar, quanto mais eu perguntar, quanto mais eu mostrar, mais a minha criança vai ser uma criança comunicativa, tá? Então eu tava falando lá no começo, do que eu até fugi um pouco do assunto. Que eu tava falando o seguinte: eu me preocupo porque eu vejo que tem mães e famílias que se preocupam muito com o desenvolvimento da criança, mas você percebe que dentro da dinâmica familiar não existe uma interação. Mas, então, aí a pessoa às vezes nem percebe, porque é a forma dela ser assim, né? É a criação, ela foi criada assim, então a família pouco conversa entre si. A família não tem entre si uma interação. O pai conversa pouco com a mãe, que conversa pouco com o irmão mais velho. Então essa criança também pequena, ela vai ter pouca interação, né? Ah, mas isso justifica a criança ter um atraso significativo? Muitas vezes não, né? A falta de estímulo muitas vezes não justifica um atraso significativo. Mas pode justificar uma criança que não tem atraso nenhum, que não tem comprometimento nenhum, não ter repertório. Por exemplo, aquela criança que eu falei, que chega na escola e ela não sabe sobre o que falar. Ela não tem repertório nenhum, ela não conhece nada, ela não sabe nem o que é avô, o que é tio, ela confunde tio com primo, entende? Então, assim, é muito importante desde pequenininho conversar com a criança. Como é o nome do papai? Como é o nome da mamãe? Cadê o papai? Cadê a mamãe? Cadê o irmãozinho? Mostra pra mim. Usar o recurso de livros, figuras, fotos de família e ir apontando para a criança: quem é esse? Quem é esse? Onde está o papai? Para ver se a criança aponta, para ver se a criança mostra. E tudo isso é extremamente importante de observar se a criança faz, se a criança responde. Se a criança não responde a nenhum estímulo, se você pergunta e ela não tem nenhuma reação, se ela não aponta, se ela não fala, se ela não faz, a gente tem que observar, né? Crianças assim com menores de 2 anos, por volta de 1 ano, 1 ano e meio, você mostra figuras de animais, eles já conseguem, algumas crianças já conseguem imitar, onomatopeias. É muito importante e é um estímulo muito legal. Crianças gostam de bichos. Então eu pego lá um livrinho, por exemplo, que tem várias fotinhos de animais e vou mostrando para ele: olha o lobo, como que o lobo faz? Como que o cachorro faz? Au, au, au. Além de estimular a articulação, né? A gente estimula também a vocalização, a percepção do som, né, a consciência fonológica. Então, assim, é muita coisa que a gente está estimulando ali. Só que a gente precisa fazer junto com a criança. Não basta a gente colocar a criança na frente da televisão e deixar o mundo bita fazer, que o mundo bita não vai dar conta de fazer essa estimulação da maneira que precisa ser feita. Então, tem coisas que a criança precisa do contato com o adulto, precisa estar olho no olho. E com isso a gente vai, eu volto a dizer, com isso a gente vai começando a perceber qual é a interação. Mas Dani, eu sento com meu filho, eu tento fazer com ele, eu tento imitar os bichinhos, eu pergunto para ele quem é o papai, ele não responde, eu pergunto quem é a mamãe, não responde, não interage. Então tem alguma coisa que a gente precisa observar. Precisa procurar uma ajuda, precisa procurar um médico, um especialista, né? Porque essa criança precisa ter essa interação. Então, o que a gente precisa formular? Eu estou fazendo de tudo, eu estou estimulando, eu procuro, eu faço brincadeiras, eu faço rotinas sensório-sociais, eu brinco com a minha criança e ela não interage nem comigo, nem com as outras pessoas. Ela não responde bem, ela não me olha nos olhos. Eu peço para imitar, ela não imita.
Eu mando beijo, ela não devolve. Eu faço tchau, ela devolve pouco. Eu falo como que o gato faz, ela não responde. E a minha criança já tem mais de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Eu peço para falar as partes do corpo. Eu pergunto onde está a cabeça, a criança não mostra, né? Criança com menos de 1 ano, tem crianças que com menos de 1 ano já conseguem mostrar as partes do corpo quando a gente pergunta. Ele pode não falar cabeça, braço, mas se você perguntar, falar onde está a cabeça, ele coloca a mãozinha. Então, assim, se a sua criança não está fazendo isso, se você pede para pegar alguma coisa, a criança não entende, então a gente precisa observar. Então, vocês entendem a importância da gente interagir com a criança? Se eu não interajo com meu filho, como que eu vou perceber se ele interage ou não? Como que eu vou? Então, assim, é um conjunto, né? Uma coisa se liga na outra. Uma coisa não está desassociada da outra. Não tem como eu estimular a criança sem o contato, sem eu estar ali presente, e também não tem como eu perceber se essa criança tem atraso ou não, se eu não estou estimulando. Então, esse vídeo de hoje, eu não tenho um roteiro específico, eu não montei uma ordem cronológica, então, assim, foi uma conversa mesmo, tá? Porque eu queria explanar para vocês, assim, algumas preocupações que eu tenho e algumas coisas que, na verdade, foram insights, assim, então por isso que foram saindo, né? Mas eu vou montar um próximo vídeo com outras rotinas sensório-sociais para a gente poder desenvolver com as crianças e vou sistematizar algumas atividades para gente, algumas coisas para a gente desenvolver, ajudar na habilidade da fala, da linguagem, mas de uma forma mais sistematizada, do como a gente pode usar histórias, como a gente pode usar música, né? Hoje eu falei mais de uma forma mais abrangente, tá bom? E comentem aí como que vocês fazem, como que vocês percebem isso, tá bom? E aí até o próximo vídeo. Tchau, tchau!